Olá, aluno! Olá, aluna! No vídeo de hoje a gente vai falar rapidamente sobre domínio, contradomínio e imagem para funções de uma variável. Vem comigo no quadro, então. O que é o domínio? Domínio, considerando que eu tenho uma função f que sai de um conjunto A em um conjunto B, o conjunto A é chamado de conjunto de partida dessa função, ou, mais precisamente, o domínio da função, que é representado por D de f. Então, a partir dessa constatação, nos interessa, do ponto de vista do cálculo diferencial integral, que a gente entenda o domínio não só como um conjunto, mas como interpretar esse conjunto do ponto de vista gráfico. A princípio, se a gente estiver no cálculo diferencial integral, o conjunto domínio parte-se do conjunto dos números reais. E aí, considerando-se os diferentes tipos de função que nós podemos ter, aí a gente vai incorporando restrições que vão fazer com que, de fato, a gente tenha o domínio em si. Então, vamos lá no GeoGebra ver como que fica o gráfico da função f de x igual a x ao cubo menos 2x. Então, vamos dar uma olhadinha nisso lá, para a gente conseguir identificar o domínio, ok? Então, o GeoGebra está aqui. Então, agora a gente vai colocar o gráfico, vou colocar como y, tá? X ao cubo menos 2x, tá aqui. Vou dar um zoom, então, só para a gente visualizar melhor aí. O que é o domínio do ponto de vista gráfico? O domínio está associado ao conjunto da onde as relações saem. Portanto, para a gente, o eixo horizontal, tá? Então, eu vou pegar valores de x e vou associar a valores de y. Então, meu domínio é o conjunto dos números que estão aqui na reta horizontal. Se a gente perceber, qualquer valor de x que eu tenha aqui na minha reta horizontal, ele pode, por essa fórmula, ser substituído e a gente encontrar um valor de y correspondente. Não há nessa fórmula nenhuma restrição para os valores de x que podem ser utilizados nessa função. Então, o domínio acaba sendo, para ela, o conjunto dos números reais inteiro, ok? Então, agora eu vou pegar essa imagem que a gente acabou de gerar aqui para a função, vou colocar lá no quadro para a gente dar continuidade, então, ao estudo do domínio da imagem e do contradomínio. Então, recapitulando, a princípio, no cálculo diferencial integral, uma função de uma variável, ela possui como domínio o conjunto dos números reais. O que a gente vai ter que avaliar é se, por um acaso, alguma restrição imposta na fórmula que define a função vai fazer com que o conjunto dos números reais inteiro não possa ser utilizado. Tipos de restrição: colocar uma raiz quadrada, por exemplo, e o x dentro, que aí a gente tem só valores positivos podendo ser utilizados, por exemplo, ou então se eu tenho uma função racional, numerador, denominador envolvendo a variável, não são todos os valores da variável, de repente, vão poder entrar ali e fazer com que a função seja calculada. Enfim, essas são algumas restrições que a gente pode ter do ponto de vista prático, tá? Então, o domínio foi entendido como a reta horizontal, e aqui só para finalizar esse exemplo, a gente vai colocar aqui, então, o domínio como o conjunto dos números reais, porque não há nenhuma restrição ali na reta de cálculo, né? Agora, a gente vai falar das outras duas definições que são importantes nesse mesmo pacote aí das funções de uma variável, que é o contradomínio e a imagem. Contradomínio e imagem se relacionam ao conjunto B, ou seja, ao conjunto onde as relações chegam. Se a gente for observar esse gráfico, está relacionado, então, ao eixo vertical, ok? Chama-se imagem de f, o conjunto representado por IMF, que é formado pelos elementos y pertencentes ao conjunto B, para os quais existem x pertencentes a A, de modo y igual a f de x. Ou seja, a imagem são efetivamente aqueles valores de y que estão no conjunto B que se relacionaram com alguém do conjunto A. Não necessariamente todos os valores do conjunto B estão se relacionando com alguém do conjunto A, mas quando isso acontece, esse conjunto formado pelos
intervalos que se relacionam, nós chamamos de imagem. O conjunto B inteiro, ou seja, independente se tem valores se relacionando ou não, nós chamamos de contradomínio, ok? E ele está contido no conjunto, a imagem está contida nesse contradomínio. Então, para fechar, a gente vai voltar novamente lá para o GeoGebra e a gente vai fazer o esboço do gráfico de uma outra função, que é um pouco diferente dessa que nós fizemos no primeiro exemplo, que é a função y igual a x ao quadrado. E aí, a partir dessa função, a gente vai observar o que a gente pode determinar como domínio, contradomínio e imagem para ela. Vamos voltar lá para o GeoGebra, que eu já coloquei, então, o gráfico da função y igual a x ao quadrado. E aí, o que a gente pode observar? Deixa eu só colocar um pouco mais para baixo aqui. Primeira coisa, se y igual a x ao quadrado, eu posso pegar qualquer valor de x aqui no meu eixo horizontal, elevar ao quadrado e eu vou conseguir encontrar um valor correspondente para y. Então, o meu domínio continua sendo o conjunto dos números reais inteiro, justamente porque eu não tenho nenhuma restrição de escolha desse valor de x. Agora, o que acontece de interessante aqui é pelo fato da gente ter escolhido fazer x ao quadrado, eu só tenho valores de y positivos. Percebam, olha só. Peguei o valor menos 1 aqui, ele está sendo associado ao valor 1 aqui pela função, e ele é positivo. Peguei o valor menos 2, está sendo associado lá ao valor 4, vou até subir um pouco aqui, tá? Tirar um pouco o zoom, dá para ver, ó, menos 2 associado ao 4. E aí, mesmo sendo dois valores negativos, a gente tem uma imagem positiva. Ou seja, imagem, nesse caso, vai ser apenas os valores positivos de y, incluindo zero, porque se eu pego x igual a zero, zero ao quadrado é zero, então a imagem inclui o zero, ou seja, é o ramo positivo do eixo vertical. Enquanto o contradomínio é todo o eixo, incluindo também os valores negativos, mas que não são utilizados quando a gente faz esse tipo de associação, ou seja, para cada valor de x, a gente leva no seu valor ao quadrado, ok? Então, é isso. Vamos voltar lá para o quadro para a gente conseguir fazer essas ponderações aí do que é o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, vou botar o domínio aqui só por uma questão que a gente já tinha visto. O domínio continua sendo o conjunto dos números reais, porque eu posso substituir todos os valores de x que eu quiser. O contradomínio, vou botar assim, contradomínio da função f vai ser o conjunto dos reais inteiro, ou seja, porque eu estou levando essas relações do conjunto dos números reais, e a imagem, que aí são efetivamente os valores que, dentro do contradomínio, estão se relacionando com algum valor de x, aí a gente vai ter os números reais positivos. Quando a gente bota esse maisinho, é do zero em diante, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, compartilhem e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.